Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui o nosso curso de português para CGE Rio de Janeiro. Saiu o edital agora, hoje, e a gente então gostaria de apresentar esse nosso curso para você. Olha só. Então, nosso curso no site professordesterror.com.br, vamos falar então CGE Rio de Janeiro, Banca Sebrasp, a Banca Sebrasp, e aí a gente vai ter aquela questão com afirmação, aí você vai ter que julgar a afirmação como certa ou errada. Então isso aumenta o índice de dificuldade das questões justamente porque você não tem como você eliminar alternativas, né? Então você tem que julgar a afirmação como certa e errada. Vamos rapidamente aqui passar pelos dados básicos, né? Então aqui a remuneração mais de R$11 mil, taxa de inscrição R$ 118,33, a inscrição até o dia 7 de dezembro de 2023, a aplicação da prova no dia 4 de fevereiro de 2024, temos um tempo bom para você então estudar para essa prova. O cargo então é para auditor do estado da CGE, Rio de Janeiro, são 10 vagas, e aqui o requisito. Então, lembrando aqui, né, nível superior, e aí formação em administração ou ciências atuariais, ciências contábeis, econômicas, jurídicas, engenharia, estatística, tecnologia da informação, beleza? Aí sempre reconhecido pelo MEC, isso é muito importante, né? A constituição da prova, então, nós temos então aí a parte objetiva, né? São 50 questões, né, 50 itens a serem julgados, e aí nos conhecimentos básicos, e você vai perceber aí, nós temos língua portuguesa, administração financeira e orçamentária, direito constitucional, administrativo, matemática, né, aí envolvendo financeira, estatística, raciocínio lógico, noções de informática também. E aí entram os conhecimentos específicos. Então a gente entende aqui de 50 questões, acreditamos aí que a banca vai ficar ali em torno de umas 15 questões de língua portuguesa, entre 15 e 20 questões de língua portuguesa, tá legal? Então vamos aqui observar, né, o conteúdo programático, né? Então aqui falando sobre certo e errado, tranquilo, e eu quero mostrar para você mesmo o conteúdo programático sem novidade. Quando a gente fala banca, CESP, Sebrasp, né? Então esse é o conteúdo programático padrão da banca, não tem nenhuma mudança, tá? Então é o natural da banca. Às vezes o que ela faz é inserir aqui como item 7 a correspondência oficial, algo que não aconteceu aqui para o seu concurso. Tudo bem? Beleza, então veja que ele aborda a parte textual, né? E também a parte gramatical. Então, o que eu fiz, cara? Eu peguei toda essa estrutura aqui, né, que já é de praxe da banca, de cobrança e tal, e aí eu dividi em aulas, tá legal? Então, essa aula 0 aqui é justamente essa aula que você está assistindo agora, tá? Então, como dominar o português focado na banca Sebrasp, e a nossa intenção aqui é mostrar o curso para você, as aulas mais importantes, os assuntos mais importantes, e a gente mostrar para você o seguinte, o nosso curso tem mais de 1.500 questões comentadas da banca CESP Sebrasp. A gente tem material em PDF e também em videoaula, tá? Então, e você também tem resumos, então dá para você bater o resumo e sair no pancadão de questões. Dessa forma, a gente entende que você, ao pegar o resumo e bater em cima das questões, você aprende muito com a resolução das questões. Tá legal? Você resolve, acertou, errou, verifique o meu comentário. Isso ajuda muito. Tá legal? Beleza, então vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui, cara, na parte de ortografia? Eu preferi dividir a ortografia assim, a ortografia propriamente dita, né, com emprego de letras e hífen, e a acentuação gráfica, de vez em quando ela acaba cobrando acentuação, tendo colocado apenas ortografia, tá? Mas não é um conteúdo assim que a banca gosta tanto assim de cobrar, né? Nenhum dos dois aqui. Assim também as classes de palavras, tá? A gente não vê muita cobrança em classe de palavras. O que ela gosta mesmo de cobrar em classe de palavras, ela já pede logo de cara assim, ó, bem de uma forma exclusiva, ó, emprego de tempos e modos verbais, colocação dos pronomes átonos. Então, quando a gente observa a questão de classe de palavra, o que mais a gente vai perceber é isso. É o emprego de tempo verbal, entender o emprego do futuro do pretérito, do presente subjuntivo, do futuro do subjuntivo e assim por diante. A combinação de modo e tempo verbal, então a gente tem as aulas aí, a aula exclusiva para isso com muitas e muitas questões. Eu
indico você, ao pegar aqui as aulas, né, que você tente trabalhar da seguinte forma, tá? Pegue o material em resumo em PDF, parta para as questões para você ganhar agilidade e volume no estudo, tá? Então, pegue o resumo e a partir dali entre nas questões. Tem, poxa, errei aqui, errei ali. Não esquente a cabeça. A ideia é você pegar o jeito da banca. Então não importa agora num primeiro momento que você tenha que ter aquele índice de acerto fenomenal. Não esquente a cabeça. Vá aprendendo com os erros também. Então vai fazendo as questões, vai observando também o meu comentário. São mais de 1.500 questões só em PDF, em material escrito. Fora as de videoaula também. E aí vamos supor, poxa, um assunto que você está vendo está com mais dificuldade, eu acho que eu vou aprender mais se eu estudar aqui pela videoaula. Então você pega pela videoaula, não tem nenhum problema também, tá legal? Também temos muitas questões aí, né, em material em videoaula, tá legal? Beleza, então, deixa eu só deixar um ar-condicionado melhor aqui para mim. Vamos lá. Bom, aí a gente entra na parte da sintaxe, veja bem, a banca coloca assim, ó, domínio da estrutura morfossintática do período, relação de coordenação e subordinação e assim por diante. Então, cara, a gente tem aqui a aula de sintaxe da oração, tem que ter, não tem jeito, porque ao entender a sintaxe da oração, você vai compreender os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração. A banca cobra assim? Não. Mas, por exemplo, entender que o complemento verbal é o objeto direto, o objeto indireto. Existe o complemento nominal. Entre eles não cabe vírgula. Então, a gente entende esse fenômeno da sintaxe da oração juntamente com a pontuação. Aí a gente entra na outra aula de morfossintaxe, que é a aula de orações coordenadas. Aí você vai perceber todas as conjunções coordenativas e o emprego da vírgula. Depois a gente entra nas orações subordinadas substantivas. Basicamente para quê? Para você perceber, opa, a banca às vezes ela faz o seguinte, o trecho tal, a expressão tal, completa o sentido do verbo. Aí você vai perceber, opa, isso aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Se ela é um objeto direto, completa o sentido de verbo transitivo direto. Se ela é objetiva indireta, completa o sentido de verbo transitivo indireto. Se ela é completiva nominal, completa o sentido de um nome. E assim por diante. E tudo isso a gente vai trabalhando. A gente coloca tanto todo o aprofundamento teórico, quanto o resumo, e nas questões eu vou sempre reafirmando isso com você. Tá legal? O que a gente observa muito assim, o PDF. O PDF ele trabalha uma relação bem lógica e ele aponta para você o que você deve entender ali naquele momento e manda ver, vai à frente. Você ganha um pouco de agilidade ao trabalhar no PDF. E aí, eu sempre recomendo o seguinte, cara, se você começou a ficar com muita dificuldade, por exemplo, oração subordinada substantiva, tive dificuldade, assista a videoaula. O que acontece na videoaula? É um bate-papo que eu vou tendo com você aqui, tá legal? A aula fica um pouco mais lenta, mas você consegue aprofundar mais no conteúdo. Então, eu aqui recomendo sempre assim. Se você percebeu, cara, eu tô com um pouco de dificuldade aqui na parte da concordância, por exemplo. Então, essa aula aqui eu vou assistir em videoaula. Isso aqui eu tô passando uma boa? Beleza, pega o PDF, sapeca nas questões. Tá legal? Isso vai te trazer um resultado muito importante, muito bom. Tá legal? Beleza, então a gente trabalha aí. Aí, vamos lá. Então na aula 6 é a sintaxe da oração. Na aula 7 é a sintaxe de orações coordenadas. Aula 8, subordinada substantiva. Aí você vai perceber a conjunção integrante que ou a conjunção integrante se. Na aula 9, você tem as orações subordinadas adjetivas. Vai perceber que a adjetiva explicativa tem vírgula, a restritiva não tem vírgula, e várias provas cobram isso, tá? Da banca CESP e Sebrasp. E o que já é um pronome relativo, não é mais conjunção integrante. Aula 10, nós trabalhamos as orações subordinadas adverbiais. O que é importante disso? Perceber a pontuação, e tem muita questão de pontuação quanto a isso, e as conjunções subordinativas adverbiais com 9 valores semânticos, tá? A gente aprofunda bastante nisso aqui para você. Show de bola? Belezinha. Indo à frente, a gente tem a aula de concordância. Cara, a banca cobra pra caramba, tá? Então eu vou comentando, eu tenho me comentado do material e tudo mais. Tudo que eu escrevo para vocês, né, no material escrito aí, tudo que eu escrevo para vocês do material de vocês aí do curso, eu deixo tudo num livro só, né, num material só. Então a gente está agora com 1.570 e poucas questões. E aí quando eu bati na parte de concordância,
Eu não saía, só ficava em concordância com as questões de 2023. Só ficava em concordância o tempo todo. Por quê? A gente sabe que a banca cobra muito. Tá? Essa parte, então, aqui de concordância verbal, a banca cobra bastante, cobra muito mesmo. Então, tem que ficar muito ligado, é um assunto muito importante, tá? E aqui também, na parte da concordância verbal e nominal, a banca gosta também de cobrar a parte de vozes verbais, tá? O emprego do se e tal, você vai ver muito isso aqui na aula de concordância verbal e nominal. Aí a gente entra na regência, o emprego de crase, e aí na 14, cara, toda prova tem uma ou duas questões de mecanismos de coesão. Só que quando a gente fala de mecanismos de coesão, existe então os elementos de referenciação. Basicamente a banca tem lá um pronome relativo, tá? O que, o qual e tal. Que palavra ele retoma? Ou pronome ele, que palavra ele retoma? Ou pronome possessivo seu, sua, que palavra ele retoma? Então, é o elemento de referenciação. E a gente também tem aqui os sequenciadores, tá? Ó, sequenciação textual. Os sequenciadores, isso daqui, são os conectivos que você estuda nas conjunções coordenativas, nas conjunções subordinativas. Então, essa aula aqui, a aula 14, é basicamente em cima dessas conjunções que a gente falou aqui, tá? E quando a gente fala de elementos de referenciação, são os pronomes, que você também já passou pelos pronomes, tá? Lá nas classes de palavras. Então, só para você entender que a aula 14 ela é um reforço. Ela só cobra com outro nome aquilo que você já estudou. Tudo bem? Beleza. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Outra aula, aula 15. A aula 15 é o seguinte, ela troca uma conjunção por outra, tá? Então, o trecho reescrito da frase tal está correto da seguinte forma, mantendo o sentido da correção gramatical da seguinte forma, coloca para você lá a reescrita. Aí o que você tem que fazer? Você vai comparar aquilo que a questão reescreveu com aquilo que está lá no texto. E muitas vezes você vai perceber, a banca insere um erro de crase, um erro de pontuação, uma troca de conjunção que não mantém o mesmo sentido. E aí você vai perceber, opa, está aqui errado por conta disso. Então, a parte de reescrita, essa aula 15 aqui, ó, de reescrita, ela leva em consideração o quê? Principalmente, o que nós vimos em aula 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mecanismos de coesão também, tá? Então, ela leva em consideração tudo isso. Então, a aula 15, ela é um reforço daquilo que você estudou desde a aula 6. Tá legal? Beleza, tranquilo. Aí entra em significação de palavras, porque às vezes a banca realmente pede, né? Inclusive a banca coloca a significação de palavras junto com a parte de reescrita, porque ela substitui uma palavra por um sinônimo, tá? Ou uma palavra que parece sinônimo e não é. E aí você vai perceber se vai manter o sentido ou não, vai manter a coerência ou não, tá legal? E aí a gente entra em reconhecimento de tipos e gêneros textuais e depois a interpretação de texto com as provas comentadas, tá? As provas comentadas da banca Sebrasp. Então aqui é o seguinte, cara, o que eu recomendo, como eu recomendo que você deva iniciar então aqui o seu estudo no curso. Terror, então é o seguinte, eu vou começar pela ordem natural aqui, cara, saiu o edital, está na hora de você pegar por essa ordem aqui, não acho ideal, tá? Então é o seguinte, você está assistindo a essa aula 0 aqui, né, que é justamente com a recomendação, e sempre que o aluno, você que está dentro do curso aqui, já recebeu o meu WhatsApp, falando para você vir a essa aula 0 aqui para poder entender legal como você vai explorar a plataforma para você ter um melhor rendimento, tá legal? E você que está no YouTube, então já fique ligado aqui que você, assistindo a essa aula aí sobre a forma como a gente estuda aí para a CGE Rio de Janeiro, você tem também aqui o nosso WhatsApp, tá legal? Então, qualquer necessidade, fale com a gente. E você que já está aqui com a gente no curso, também recebeu a nossa mensagem por esse mesmo WhatsApp, tá legal? Então, a gente sempre se coloca à disposição para auxiliar vocês. Bom, então, a gente vai observar o seguinte, como que a gente pode, então, explorar isso bem? Bom, a gente então tem feito um raio-x, né, com a banca CESP, Sebrasp, tá legal? E a gente tem percebido, então, aquilo que a banca mais vem cobrando, tá? Então, a gente sabe, a parte de textualidade é uma parte que é importante para o seu estudo. Então, eu recomendo sempre, tá, que você comece na missão alfa, você comece trabalhando, chega quase a quase 50% de conteúdo. Estudando basicamente em cima de quê? A interpretação, a coesão,
a semântica, tá legal? Os pronomes referenciais, porque lembra aquela parte lá de mecanismos de coesão que aqui está, tá? A tipologia textual, tá? O gênero textual, cara, até coloca assim, a banca não é muito chegada em cobrar gênero textual, como acontece, por exemplo, com a banca FGV, né? A banca FGV adora e tal. A banca CESP não é muito chegada a cobrar gênero textual. Às vezes, quando cobra é um artigo científico, é um artigo de opinião e tal, mas assim, ela não fica cobrando muito gênero textual. Ela cobra mais a tipologia e, logicamente, a interpretação de texto. Tá legal? Por isso, você terá aqui uma missão comigo. Você já viu essa, já está assistindo a essa aula 0 aqui, né, por nossa recomendação, e aí você já vai direto cair naqueles temas que a banca mais cobra, para a gente chegar a quase 50% do conteúdo que a banca cobra. Então você vai começar nessa missão alfa, ela representa quase 50% de questões que a banca vem cobrando nas provas. Então, para a gente atingir isso, você já vai direto para você otimizar o tempo de estudo. Então, o que está em cor marrom aí é justamente o que nós temos na missão alfa, tá legal? Então você vai pegar a parte de compreensão de texto, reconhecimento de tipos, gênero textual, mecanismos de coesão, significação de palavras. Cara, só isso a gente já chega quase a 50% de conteúdo. Então você vai pular isso daqui, tá? Ó, vai pular isso daqui e já vai para a aula 14, tá legal? Pegando mecanismos de coesão, aula 16, depois reconhecimento de tipos e gêneros textuais e depois a compreensão e interpretação de texto. Pronto, você vai pegar essas 4 aulas aqui, essas 4 aulas elas representam quase 50% do conteúdo cobrado da banca CESP. Vai dar mole? Não, você não vai dar mole não, né? Você vai adiante. Show de bola! Aí, você trabalhou a missão alfa, percebeu aí direitinho e tal. Agora a gente vai à missão Bravo. Na missão Bravo, aí você já vai somar um pouquinho mais e vai ultrapassar 70% de conteúdo. Missão Alfa e missão Bravo juntas, essas duas missões elas chegam a 70% de conteúdo. E aí eu quero que você observe comigo aqui quais são essas aulas. E aí você vai perceber, agora já vai entrar na parte sintática, porque a banca gosta. Então, você já tem aí a estrutura morfossintática do período, e aí vem aquelas aulas todas que eu falei para você, começando ali na aula 6, lembra? Trabalhando ali na aula 6, começando ali na sintaxe da oração, orações coordenadas, subordinada substantiva, adjetiva, adverbial, lembra? Então, essa parte ela é muito importante e, logicamente, você vai verificar também a questão da pontuação, tá? E aí a gente tem a reorganização de estrutura de orações e períodos do texto, porque quando você estuda a aula de orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais, você está reorganizando a estrutura de orações e de períodos. Tá? Então isso, aí você vai pegar daqui, ó, da aula 6, tá? Ó, vai pegar a aula 6, 7, 8, 9 e 10. Então isso é a missão Bravo, tá legal? Isso é a missão Bravo. Então a parte sintática, a banca gosta bastante de cobrar, tá legal? Então a gente passa adiante, tranquilo. E aí, então você já tem aí a missão Alfa e a missão Bravo. Com as duas missões você já chega a 70% de conteúdo que a banca cobra. Então só no curso nós temos 1.500 questões. Olha a quantidade de questões que você vai praticar com essas missões. Então só na missão Alfa e Bravo você já percebeu a quantidade de questões que você já vai praticar. Tá legal? Beleza, então agora a gente vai para a missão Charlie. Nessa missão Charlie aqui, aí você já vai quase chegar a 90%. Porque aí a gente já vai atingir, tá, outros conteúdos, né, que são importantes, porque agora a gente já vai observar, por exemplo, você vai notar aqui então, é o que está em cor azul, tá? A parte da concordância, a regência, a crase, colocação dos pronomes átonos, reescrita, está vendo só? Aí, nesta parte aqui, a gente já sabe, é uma forma como a banca gosta de cobrar, então a gente tem que ficar sempre ligado. Então, colocação dos pronomes átonos, você vai pegar aqui, ó, aula 5, tá vendo aí, ó? E aí você pula da aula 5, a missão Charlie, cor azul. Você vai lá para a aula 11 na concordância, aula 12, aula 13 e aula 15. Tá legal? Lembrando que essa aula 15, ela só reforça o que você já estudou. Então é só um reforço mesmo. Você vai treinar bastante com essa reescrita. Tá legal?
Belezinha, tranquilo. Então, Terror, mas agora então, vim até a missão Charlie, acabou? Não. Qual que é a missão Delta? Eu, particularmente, falaria para você o seguinte, o que seria o ideal agora de você fazer? Eu, aqui na missão Charlie, até falaria para você fazer o seguinte, ó, buscar aqui na aula 4, emprego de tempos verbais. Pode colocar como cor azul aí, ó, emprego de tempos e modos verbais também, tá? Como missão Charlie. Por quê? Olha só, Terror, mas a aula 3 é a aula todinha de classe de palavras, Terror? Praticamente, que aí você tem pronomes, tem a parte de verbo, o restante é de verbo, interjeição, substantivo, tudo isso a gente vê numa aula só. Na realidade, cara, eu coloco para você ali um resumo daquilo que é importante e depois a batidão de questões, para você não perder tempo. Porque a banca ela não gosta de ficar cobrando flexão de substantivo, flexão de adjetivo, não é disso. E aquilo que ela cobrou, você já tem aí para você praticar bastante comigo. Tá legal? E aí, então, acrescente para mim aí na missão Charlie, tá? Por favor. Emprego de tempos e modos verbais, que é a aula 4. Tá legal? Aí, sapeca. Lembra que eu falei? Pega o resumo, tá? E aí, parta para as questões e acompanhe comigo os comentários em PDF primeiro. Teve dúvida? Vai para a videoaula, tá? Que aí a videoaula é uma aula mais descontraída, você consegue aprofundar um pouco mais, tá? Mas para você ganhar ritmo, agilidade, isso aqui com certeza vai te ajudar no material em PDF. Tá legal? Aí, cara, é o seguinte. Após ter visto tudo isso, veja bem, você agora pode chegar às provas comentadas como missão Delta, tá? A missão Delta é você realizar provas comentadas. Aí você vai pegar as provas comentadas, olha, e mandar ver nas questões. Toda a prova eu faço assim, eu faço o comentário da prova e ao fim dela eu faço um raio-x. Ó, questão 1 cobrou isso, questão 2 cobrou isso, questão 3 cobrou isso. Pô, isso aqui eu não sabia. Esse assunto aqui está em concordância? Caraca, eu falou que isso aqui é de concordância, emprego do ser, eu explorei bem isso aqui lá em concordância. Então, opa, eu vou lá à aula de concordância e já estudei essa aula de concordância, né, na missão Charlie, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco mais ali, vou verificar naquele resumo, ou às vezes aquele conteúdo ali, para ficar tranquilo. Então, você, quando for pegar as provas comentadas, você já estudou o que é importante. Você já bateu ali quase 90% do conteúdo. Teô, por que você não falou então? Pô, com essas missões aqui só chega só a 90% do conteúdo? Na realidade, não. Por quê? Eu sei que a parte de ortografia ela é importante, é interessante, acentuação gráfica é interessante, classe de palavras é interessante, mas você vai praticar aqui, olha, nas provas. Quando você pegar as provas aqui, eita, rapaz, a diferença das regras das paroxítonos, paroxítonos, eu tive dificuldade para resolver essa questão. Ah, teve dificuldade? Mesmo com a minha explicação? Sim. Aí você vai à aula de acentuação gráfica, pega o resuminho, faz o batidão de questões. Opa, tive dificuldade na regrinha do hífen, que o Terror falou que é simples e tal. Pega o meu resuminho, faz o batidão de questões. Principalmente pegar o resuminho que está na videoaula. A parte de hífen vai te ajudar bastante. Mas a banca não cobra muito, por isso não é tão relevante assim. Então, a partir do momento que você vai fazendo as provas, vai passando pelas dificuldades. Opa, isso aqui eu já entendi, isso aqui também já entendi. Pô, esse daqui eu não entendi. Aí você vai àquela aula e aí você aprofunda naquele conteúdo. Tudo bem? A gente entende que dessa forma você consegue otimizar o tempo de estudo. E realmente, cara, você vai aprofundar naquilo que é importante para a banca. Tá legal? E aí, realmente assim, sem aquela ideia, você com um universo de mais de 1.500 questões, fora as provas comentadas, cara, você está batendo no que importa para a banca. Eu não estou inventando nada, você está verificando realmente que a banca cobra. Tá legal? Beleza, então para você que está no meu canal do YouTube, ainda não entrou no nosso curso, então eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai direto, ou então o izinho que vai ficar por aqui, tá? Você já vai direto para o nosso curso, tá legal? Show de bola. Se tiver alguma dúvida também, você pode entrar em contato com a gente, tá? Então o contato com a gente aqui, deixa eu passar para você aqui o nosso WhatsApp, rapidão. Legal, né? Acabei tirando o WhatsApp aqui, tá? Então aqui é o nosso WhatsApp, também vai ficar na descrição do vídeo. E para você que está já aqui no curso, já recebeu meu vídeo com a orientação, e aí eu sempre me coloco à disposição de vocês, tá legal? A nossa ideia é ajudar você a acertar todas as questões do concurso de língua portuguesa, né, no seu concurso. E vários alunos nossos têm conseguido, por isso que eu sempre me coloco à disposição. Nossa equipe fica sempre ligada em mim, sempre falando, Terror, tem um aluno lá com a dúvida tal. Ó, Terror, tem um aluno com um procedimento tal que ele está fazendo lá, ele quer saber se tem maior rendimento ou não.
a gente sempre conversa com o aluno. O tratamento com o aluno é um tratamento mais estreito. Por isso, eu sempre me coloco à disposição de vocês. Tá legal? Meus amigos, um grande abraço. Finalizamos o vídeo. Boas aulas. Mande ver no estudo. Valeu!